Essas hegemonias mundiais, elas são territorialmente progressivas. As primeiras se fazem sobre um mundo menor, que vai crescendo, que vai então fazendo com que não apenas o poder dessas hegemonias se sofistique, seja cada vez mais complexo, mais efetivo, nunca absoluto, né, mas também que seja cada vez mais mundial em termos territoriais. Não se trata então de comparação bruta entre poderes políticos. Não, os norte-americanos, os Estados Unidos é muito mais poderoso hoje do que era Veneza, Florença ou Gênova no século XV. Sim, é verdade. Porque o sistema a envolver e, portanto, a qualificar essa hegemonia era um sistema menor do que é hoje, né? Então pode-se dizer que esses poderes eles são mais intensos, inclusive porque são poderes hegemônicos exercidos em contextos muito diferentes. Qual é o start, o ponto de partida então desse ciclo diferenciado, né? Esse ciclo vicioso a alçar uma potência à condição de hegemônica é a sua capacidade de acúmulo de capitais. E aqui a gente volta então à matéria do dia. Acúmulo de capital, acúmulo de riqueza em escala diferenciada. A história do capitalismo, ela é a história da busca pelo acúmulo de riquezas, né? Num sistema estatal muito marcado então pela existência de estados territoriais, que andou se pulverizando e se tornando diferente, se complexificando nas últimas décadas. Não quero entrar nessa discussão, né, se vivemos então um sistema internacional no qual os estados nacionais desempenham um papel central ou não. Só queria dizer que eu acho que muitos analistas eles se desfazem com excessiva facilidade da ideia de estados, né, em prol dessa pulverização política, e acho que aí a gente perde alguns aspectos importantes do funcionamento da economia mundial, né? Para todos os efeitos, né, nesse período todo ao qual a gente se reporta, há uma busca incessante por esse acúmulo de riquezas. Isso permite, então, a conversão dessas riquezas acumuladas em empréstimos, e, então, a abertura de mais um veio lucrativo por meio dos lucros, né, uma prática, então, antiga, razoavelmente antiga, na história da humanidade, correspondente, então, a essa formação desse sistema, pelo menos de um modo orgânico, né, e aí os metais preciosos desempenham, então, um papel fundamental. Aí desempenham um papel fundamental. Vejam só, pessoal. Se nós quisermos adotar essa periodização proposta pelo Arrighi, né, nós temos, então, que o advento dessa mineração na América Portuguesa, que eu já qualifiquei de modo preliminar anteriormente, estou falando de extração regular, constante, volumosa de ouro, né? Nós temos que o início dessa mineração para valer está aqui, né? Num século holandês, no qual já começam a se desenhar alguns elementos desse século britânico, né? Porque, afinal de contas, essa sucessão, de acordo com a teoria do Arrighi, não é uma sucessão cronológica perfeita. Uma fase se mistura à outra. Se esta aqui é uma fase italiana, sobretudo uma fase genovesa, né, nós temos que o início da fase holandesa é anterior ao término da fase italiana, né? E aí o fim dessa fase holandesa é posterior, né, ao início de uma fase inglesa, logo britânica e assim sucessivamente. Existem períodos de acirramento dessa competição internacional onde a potência hegemônica está em crise, dá sinais de fraqueza e onde outras potências se mostram capazes, então, de adentrar a esse cenário com muita vitalidade. Só para esclarecer, então, o funcionamento desse modelo, né, Giovanni Arrighi e outros que pensam de modo semelhante podem afirmar que atualmente o Giovanni Arrighi, infelizmente, não pode mais afirmar, porque ele já faleceu, né, mas outros, enfim, analistas a pensarem de forma semelhante podem dizer que a hegemonia norte-americana encontra-se em crise
e que aquela crise dos anos 70, crise da economia mundial, crise do petróleo, foi uma crise sinalizadora a desembocar numa crise, essa que nós vivemos hoje em dia, né, não há nenhuma dúvida que vivemos uma crise estrutural do sistema capitalista, seria uma crise a aprofundar a decadência da hegemonia norte-americana. Isso é uma questão controversa, né? Para sustentarmos isso, né, é necessário uma argumentação que nem sempre a realidade nos oferece com muita facilidade, né? Deixo em aberto a questão, apenas para dizer que é um desdobramento desse modelo. As hegemonias não são eternas, obviamente, e até o momento, né, elas foram suscetíveis de momentos de abalo orgânico, estrutural e sistêmico. Bem, deixo de lado então a questão dos Estados Unidos, a questão da hegemonia e da competição internacional no nosso presente e volto aqui para esse gráfico, né, que já se distanciou um bocado, acho que vocês são capazes de perceber isso sem nenhum esforço, de uma tradicional linha do tempo, não é verdade? Né? Nós não temos aqui um eixo de ordenadas e abscissas, nós temos uma linha horizontal, com indicação aproximada de intervalo, indicação precisa de intervalos temporais de 100 anos. Mas aqui nós não temos valor. É uma linha, é uma cronologia, mas é uma cronologia do quê? De movimentos amplos, de movimentos históricos, estruturais, que se são excessivamente rígidos, se estão determinados excessivamente por uma explicação que não necessariamente condiz com a complexidade da realidade, tem o inegável mérito de nos sugerir algumas coisas. Ou seja, que a história do advento dessa mineração na América Portuguesa se relaciona com o exercício de um determinado poder político, com o exercício de outros poderes políticos que estão presentes nesse mesmo momento. Faz sentido isso, pessoal? Né? É como se então, mesmo em se tratando de uma simplificação, todo modelo de explicação da realidade abrangente, transcendente, é necessariamente uma simplificação. Não existe modelo perfeito a dar conta da complexidade da realidade. Mesmo sendo uma simplificação, essa simplificação nos adverte para certas coisas. Peguem lá um livro didático, né? Sempre eles. Né? Peguem lá um livro didático e leiam lá os capítulos referentes à mineração no Brasil. No Brasil. No máximo aparece uma Inglaterra lá, né? É Inglaterra ainda, não é Grã-Bretanha, uma Inglaterra que estaria sugando, drenando as riquezas que Portugal, por ser fraco política e economicamente, não consegue usufruir em proveito próprio, não é assim? Então, no máximo tem lá a Inglaterra, né, que tem alguns acordos comerciais, então suga, drena esse ouro português do Brasil, porque não é um ouro brasileiro, né, é um ouro português do Brasil, né, em proveito próprio. No máximo isso. Estou exagerando? Né? Não sei se alguém, enfim, aprendeu de uma maneira diferente e tal, mas geralmente é esse binômiozinho, né? Portugal fraco, Inglaterra forte e o ouro brasileiro, que não é brasileiro, né, no meio do caminho. Mas a competição internacional não se restringe a Portugal e Inglaterra. Aliás, a acreditarmos na validade desse modelo proposto pelo Giovanni Arrighi, representado nesse gráfico, o advento da mineração não corresponde sequer à hegemonia inglesa, logo britânica. Tá claro isso? Mas o que o ouro do Brasil tem a ver com a Holanda? Né? Sim, tem a ver porque a Holanda se insere nesse panorama internacional. É disso que a gente está falando hoje. Deixa eu mostrar uma escala de valores e já já eu volto para a nossa periodização, né? Para essas relações do ouro com a economia mundial. Vou mostrar para vocês, isso aqui está publicado, enfim, na obra de um importantíssimo historiador francês, Pierre Vilar,
ouro e moeda na história, né? É uma tentativa válida, uma tentativa muito útil de mensuração, produção anual de ouro e de prata e o valor indicial do ouro. Vamos deixar o valor de lado, né? Porque isso aqui, enfim, é do século XV até o século XX, né? A estatística continua, aqui está no final do século XIX, mas a página seguinte é do século XX. Vou pegar só os momentos iniciais dessa tentativa de mensuração. Então nós temos aqui intervalos. A partir de 1851, né, nós temos ano a ano, tá? Mas antes de 1851 nós temos intervalos, que são intervalos de médias. 1493, 1520, primeiro intervalo. 1521, 1544, segundo intervalo. 1545, 1560, terceiro intervalo. 1561, 1580, quarto intervalo. E assim sucessivamente, né? Ouro, primeira coluna. Prata, segunda coluna. Nota, a produção de ouro está expressa em milhares de onças. Nota, a produção de prata está expressa em milhões de onças. A produção de prata é muito superior à produção de ouro. No entanto, o valor da mesma quantidade de ouro é muito maior que o valor de prata, né? A mesma quantidade entre ouro e prata, a vantagem do ouro é enorme. Independentemente dessa comparação, nós temos aqui, nesses valores de onças, seja em milhares no caso do ouro, seja em milhões no caso da prata, né, a estatística de movimentos históricos fundamentais. Observemos então o ouro, 1493, 1520, 186, logo 230, logo 274, 220, 234, 274 novamente, 267, 282, e aqui começa a crescer. 298, 346, 412, 613, 791, números inéditos até então. 665, um pequeno declínio, mas ainda assim um número muito alto na média histórica. 572, já estamos aqui em 1801, 1810. 572, 1811, 1820, 368, baixou, 457, subiu, 652, subiu novamente, né? 1761, 1841, 1850, pronto. Aí aqui tem então, enfim, no início um período de extraordinário crescimento dessas onças de ouro, que tem tudo a ver não apenas com o aumento da demanda propiciada pelo industrialismo, né, pela complexificação da economia mundial, mas também pelo advento de tecnologia capaz de esgotar de modo muito mais lento, né, as minas de ouro. Então, mineração de profundidade, essas coisas que a gente assiste até hoje. Antes desse século XIX, as formas de exploração do ouro estão assentadas em tecnologia muito rústica. Mesmo assim, há um crescimento substantivo desde esse início da mineração, né, lá no final do século XV. É o tal do ouro da América. Esse é o ouro mais importante da economia mundial. No caso da prata, então a cifra está expressa em milhões de onças, nós temos lá 1,5, 2,9, 10. Pronto, um salto a partir de 1545, descoberta das minas de Potosí, no coração da América do Sul, parte do Império Espanhol, à época vice-reino do Peru, atualmente República da Bolívia, a cidade de Potosí, que é uma cidade, enfim, de mineração desde 1545. E a prata de Potosí turbina esse sistema mundial, oxigena o capitalismo e o desenvolve de maneira muito intensa. Aí um crescimento, um pequeno declínio, 9,6 no período seguinte, e aí crescimento, 13,5, 13,6, 12,7, um pouco menor, 11,8, aí fica aí nessa casa dos 11, até 13 em 1721, 1714, 1721, 1740, desculpem, né? 17,1, 21.
Na segunda metade do século XVIII, 28, 17, 14, declínio, né? E novamente um aumento, mas um aumento, enfim, também que se estabiliza logo aqui a partir do século XIX. Os metais tornam-se, de certa forma, menos importantes nessa economia mundial a partir do século XIX. Né? Numa economia que não estava assentada substantivamente na produção, mas sim na extração e na circulação, isto é, no comércio, como era essa economia mundial até finais do século XVIII, o peso dos metais preciosos é maior. A partir do século XIX, com o advento do industrialismo em escala europeia, logo mundial, né, o peso da influência direta dos metais preciosos tende a diminuir. No entanto, a economia se complexifica, essa economia mundial, e aí atribui novos papéis aos metais preciosos. Né? Aí a história é outra. Fiz uma afirmação aqui importante, pessoal. Né? Quando do advento da mineração na América Portuguesa, no final do século XVII, no começo do século XVIII, o peso dos metais preciosos é muito grande nessa economia mundial. É isso, em última instância, que explica o papel histórico dessa mineração. Porque se nós quisermos entender Minas Gerais pela mineração, entenderemos uma série de coisas. Se nós quisermos entender a América Portuguesa pela mineração, entenderemos uma série de coisas. Se quisermos entender, explicar o Império Português pela mineração, explicaremos, entenderemos algumas coisas. No entanto, devemos entender muito mais do que essas coisas, observando esse fenômeno em si. Acho que agora está bem claro, então, qual que é o recorte dessa minha abordagem. Em termos mais precisos, pessoal, algumas informações. Vocês devem saber que desde o início os portugueses se empenham ativamente na descoberta de metais preciosos na América Portuguesa, não é verdade? Os espanhóis se depararam com isso, com esse tipo de riqueza, desde o início, desde o final do século XV, desde as primeiras presenças espanholas na América. Esses metais são visíveis, eles são rapidamente explorados pela Espanha. São rapidamente drenados, em escala ainda pequena, para essa Europa em expansão. E Portugal, como é que fica? Né? Portugal, obviamente, vislumbra a possibilidade de obtenção desse mesmo tipo de riqueza, né, nas imensas possessões territoriais que estão sob a sua égide, né, que são desconhecidas, que são difíceis de serem colonizadas, enfim, toda aquela realidade, né, dos primeiros ensaios de colonização portuguesa na América, que remonta então às primeiras décadas do século XVI. Por vezes, algo é encontrado, prata, ouro, mas nada que indique a possibilidade de uma exploração duradoura. Isso é fundamental. A descoberta das minas de prata de Potosí pelos espanhóis em 1545, né, acirra essa expectativa da parte portuguesa. Periodização 1545, descoberta da prata de Potosí pelos espanhóis. Ou melhor, descoberta espanhola da prata de Potosí. Né? 1549, implementação do primeiro governo geral do Brasil. Um sistema de colonização duradouro, coisa que as capitanias hereditárias da década de 30 não tinham logrado ser. Né? Não é à toa, então, que esse esforço da parte da coroa de Portugal de realmente estabelecer, né, um sistema de colonização, de presença, de exploração da terra, de presença territorial, né, coincida mais ou menos, né, com esse desenvolvimento econômico da Espanha propiciado pelo início da exploração da prata de Potosí. A expectativa também é capaz de engendrar mitos, um imaginário de teor fantástico,
fantasioso, sim, mas não é completamente delirante, porque ele tem elementos muito concretos nessa realidade. Também pudemos desenvolver um pouco isso no nosso primeiro semestre, né? Capaz de engendrar, então, um imaginário, né? Do qual faz parte, por exemplo, o mito do Eldorado, né? Por que essa expectativa, então, de encontrar uma terra cheia de ouro, cheia de prata? Porque os europeus buscam esse tipo de riqueza, que é uma das formas mais intensas, mais imediatas de colocação nesse cenário de competição internacional, né? Isso não significa um delírio da parte de ninguém, né? Significa justamente a conversão, né, de expectativas em torno de uma realidade ainda muito pouco conhecida em imagens verossímeis. Para nós, elas podem soar hoje como absurdas. No entanto, para as formas de se pensar essa expansão europeia da época, do século XVI, essas imagens são verossímeis, elas podem colar. Daí, então, essa imaginação em torno de riquezas inesgotáveis que poderiam ser descobertas pelos portugueses. À medida em que isso não se concretiza, esse imaginário fantástico tende a declinar, né? Há um crescente realismo na relação dos portugueses com o seu empreendimento colonial, aliás, um realismo que nunca esteve ausente, porque ninguém se mete numa empresa tão arriscada, tão cara, né, de tão grandes proporções, movido por delírios, obviamente. Então, essa racionalidade colonial, essa racionalidade comercial, antes de ser uma racionalidade colonial, está presente desde o início dessa expansão portuguesa lá no começo do século XV. Nada de muito significativo é encontrado até os anos de 1693 e 1695. Aí são descobertas as primeiras jazidas em Minas Gerais. Uma região que não existia enquanto tal, né? Não era uma região organicamente inserida nos padrões do sistema colonial, não fazia parte, então, desse império português como uma região conhecida, como uma região explorada, como uma região ocupada territorialmente, né? Existia como, enfim, um território não utilizado, não plenamente utilizado pelos portugueses. Essas Minas Gerais, então, elas passam a existir no final do século XVII. E elas pegam para valer no comecinho do século XVIII, com o rápido crescimento da sua exploração aurífera. Por que então no final do século XVII? Por que não antes? Obviamente, poder-se-ia ter encontrado essa região antes. Sim. No entanto, há um conjunto de fatores presentes nessa história do século XVII português, sobretudo da segunda metade do século XVII português, que estimula, né, o investimento mais intenso nessas expedições, nessas tentativas de descoberta de ouro. Em termos técnicos, em termos práticos, os portugueses poderiam perfeitamente ter chegado àquela região e ter descoberto ouro já no século XV, no século XVI, desculpem. Em termos práticos, em termos técnicos, não haveria impedimento nenhum. No entanto, por que eles chegam ali no final do século XVII? Porque finalmente descobrem ouro, um ouro que estava lá há muito tempo, óbvio, só no século XVII. Se nós olharmos apenas para o Império Português, não entenderemos então essa descoberta de ouro do Brasil. Em termos dessa economia europeia, que está embasando a formação de um sistema mundial, essa daqui. Em termos dessa economia, o século XVII é um século de dificuldades. Alguns autores, inclusive, se referem à grande crise do século XVII, né? É uma questão controversa, porque essas crises, por mais estruturais, por mais transcendentes que sejam, elas nunca se manifestam de modo absoluto, né, de modo idêntico ou sequer semelhante em todas as partes que pretensamente fazem parte desse sistema atingido por essa crise, né? Peguem a atual crise do capitalismo, né?
Mas todas as regiões econômicas, sociais do mundo sofrem da mesma maneira? Né? Não, de maneira nenhuma. Né? Os impactos dessa crise são muito diversificados. Em alguns setores da economia mundial, inclusive, há pleno desenvolvimento. Né? A tendência a referendar as palavras do nosso, enfim, ex-presidente Lula, né, de que não, como é que é? No Brasil a crise é marolinha, não sei o que lá, não. Ela é natural, a tendência a referendar essas palavras. Eram um pouco exageradas, né? Aquela coisa meio demagógica do Lula e tal. Mas, curiosamente, uma demagogia pautada por uma dose de inteligência bastante elevada. O Brasil não sofreu os mesmos impactos que os Estados Unidos ou a Europa. Não é verdade isso? Né? Significa que o Brasil não faz parte do sistema capitalista? Não, de maneira nenhuma. Significa que o sistema capitalista ele se forma ao longo da história com base em desenvolvimentos assimétricos. Isso é pressuposto não apenas do desenvolvimento histórico desse sistema, como de algumas das características essenciais que esse sistema apresenta. Dentre elas, a sua flexibilidade, a sua maleabilidade, de modo a atravessar algumas grandes crises ao longo da história e ficar de pé, modificando algumas coisas aqui, ali e tal, mas ficando de pé. Passou pela crise de 29, passou pela crise dos anos 70, vai passar por essa atual crise? Talvez sim, talvez não. Não importa, não estamos fazendo exercício de futurologia. Estamos apenas constatando que há uma característica básica desse sistema que lhe garante uma capacidade, então, de assimilar essas grandes crises. Mas eu gostaria de citar como um exemplo mais evidente dessa assimetria do sistema mundial o fato de que, embora sejamos testemunhos de um lamentável, de um deprimente declínio na condição de vida de muita gente no mundo de hoje, né? Então, esses países europeus que estão, enfim, conhecendo uma realidade com a qual eles não estão acostumados, né? De perda de um estado de bem-estar social que lhes garantia condição de vida muito elevada, ainda é muito elevada, obviamente, né? Vocês devem ter lido aí no final do ano passado uma notícia que causou um certo alarde, que não é insignificante, mas ela também não prescinde de uma interpretação comedida, maturada, né? A notícia de que o Brasil se tornou a quinta economia mundial superando o Reino Unido. Vocês lembram disso, né? Sim, o Brasil então deve ter superado o Reino Unido com uma economia mundial, tem alguns indicadores específicos, isso não é algo muito fácil de mensurar, mas alguns indicadores econômicos e algumas agências, né, de observação, de análise econômica afirmaram isso com base nesses indicadores. Mas a imensa maioria dos habitantes do Reino Unido vive muito melhor do que a imensa maioria dos habitantes no Brasil, não é verdade? Só que as condições lá estão em declínio geral. Ao passo que no Brasil elas estão mais ou menos a mesma coisa de sempre, ou até mesmo com uma subida aí nos últimos anos, né, da qualidade de vida, de acordo com alguns indicadores, e uma parcela significativa da nossa população. Muito bem. Nós estamos então observando esse declínio da condição de vida da maioria dos cidadãos de países europeus, né? Reino Unido talvez não seja o melhor exemplo. Grécia, certamente, Espanha, Portugal, Itália, Irlanda um pouco antes, sem nenhuma dúvida, esses são os melhores exemplos. Mas vocês já pararam para pensar, né, que não há nenhum indicativo de empobrecimento das pessoas mais ricas na humanidade? Né? Não é? Claro, porque esse sistema garante, com base em alguns mecanismos também muito tradicionais, né, um anteparo de alguns grupos em relação às mazelas advindas dessas crises. Ninguém está falando então de mega investidor que virou mendigo, né? Ninguém está falando, enfim, de dono de banco que virou trabalhador braçal, ninguém falou de grande rentista, de grande especulador que do dia para a noite virou operário. Não, isso não existe, né? O que isso mostra, essa realidade, e eu não estou nem avaliando ela, dizendo se é bom, mas não é isso que interessa para efeitos dessa análise. Mas estou constatando então que esse sistema, ele se vale de desenvolvimentos desiguais, que ele é todo cheio de pluralidades,
o que não relativiza, claro, suas características, seus denominadores comuns, que são, sim, estruturais. Essa é uma outra história.